Atos, capítulo de número 9, versículo de número 15. Amém, igreja? Diz assim a palavra: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Amém, igreja? Feche os olhos, vamos falar com o Senhor. Pai bendito, Deus amado, Deus poderoso e Deus majestoso, mais um dia, Senhor, que nós nos colocamos a ouvir a Tua palavra, a ouvir a Tua voz, Pai. Por isso eu te peço, nesta manhã, fala conosco, Pai. Ministra-nos ao nosso coração, abra a nossa mente, o nosso entendimento, para recebermos com plenitude aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Pai, assim nós oramos, te pedimos e já te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Graças a Deus. Se assente. Glória a Deus. Hoje quero falar para vocês sobre o vaso escolhido. Amém, igreja? O vaso escolhido. Semana passada nós falamos já sobre vasos que foram escolhidos, mas que foram tirados do templo de Deus, foram tirados da presença, ou seja, do propósito a qual Deus ele tinha ali colocado, proporcionado. Agora, por outro lado, nós fazemos o caminho inverso. Nós encontramos um vaso, nós encontramos alguém que é escolhido, só que ainda não sabe disso. Isso é maravilhoso, porque diz respeito à vida de praticamente todas as pessoas, daqueles que um dia encontraram o Senhor e que não imaginavam que era um vaso escolhido de Deus, daqueles que ainda encontrarão o Senhor e que não fazem ideia que são vaso escolhido. Hoje eu quero ministrar para vocês sobre a conversão de Paulo, desse homem que no versículo de número 15 que nós lemos, Deus está declarando: ele para mim é um vaso escolhido. Eu amo porque independente da tradução, seja vaso, e em muitas Bíblias está instrumento, seja qual for a versão ou que está escrito, diz respeito a alguém que pode ser usado. Eu acho maravilhoso por sermos chamados de vasos de Deus. Quando nós olhamos para os nossos irmãos e dizemos assim: ei, vaso, nós estamos dizendo para alguém o seguinte: eu sei que você, além de ser um vaso, é um vaso porque é alguém que pode ser usado por Deus, é alguém que se permitiu ser transformado naquilo que Deus quer. Então eu e você não somos vasos apenas de enfeite, não, é porque Deus olhou para nós e diz assim: eu sei que esse pode ser usado, o que eu vou colocar nele, o que eu vou colocar nela, não será de enfeite, será usado para o meu propósito. Então, quando a gente olha a história de Paulo começa o texto do capítulo de número 9 de Atos perseguindo a igreja, sendo perseguidor da igreja. Olha lá comigo, capítulo 9, versículo de número 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor,
dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de se que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então Paulo é alguém que perseguia a igreja, que afrontava a igreja, que estava disposto, e o texto começa dizendo que ele respirava ameaças. Era alguém que vivia o sentimento, que vivia aquilo que ele acreditava. Então entenda, meu irmão, minha irmã, que nós às vezes encontramos pessoas na nossa vida que respiram ameaças, que respiram coisas más. O que é essa ideia, esse sentido? É alguém que vive para aquilo, porque respirar é aquilo que nos faz estar vivo, é o ar que nós respiramos, que ajuda com que o nosso corpo esteja de pé. Ou seja, alguém que tem algo tão forte em sua vida, que chega a respirar aquilo, é alguém que diz assim: se eu não fizer isso, eu morro. Paulo está dizendo o seguinte: se eu não perseguir esses, que agora nesse momento eu acredito estar errado, é como se eu estivesse morto por dentro. Essa palavra tem que ser uma verdade para as nossas vidas. Como assim, pastor? Se eu não respirar Jesus na minha vida, se eu não respirar o Senhor na minha vida, eu morrerei. Se eu não respirar o Espírito Santo, se ele não for fio como todos os meus dias, eu estou morto. É por isso que todos os dias eu levanto e acordo e digo: Senhor, eu preciso de Ti na minha vida. Quem precisa de Jesus aqui? Nós precisamos de Cristo. Então Paulo está dizendo assim: se eu não fizer isso daqui, é como se eu tivesse morto. E como pode alguém dizer que serve a Cristo e conseguir passar os seus dias longe do Senhor? Eu sei que nem todos os dias nós podemos estar na igreja, mas isso não quer dizer que nós não podemos estar com Deus. A Bíblia vai dizer assim: orai sem cessar. E a grande desculpa daquele que não quer nada com Deus é impossível. E quem disse que é impossível? Orar sem cessar não é estar fisicamente em um lugar, mas estar espiritualmente falando com Deus. Eu posso estar no meu quarto, na minha cama, eu posso estar na cozinha, eu posso estar no banheiro, eu posso tomar banho, eu posso estar na rua, mas eu estou falando com Deus. Pastor, mas para orar precisa estar de joelho. Me mostra na Bíblia que é o único jeito que tem para orar. Não, a Bíblia deixa claro que a nossa vida, nós podemos passar todo o tempo falando com Deus, falando com o Senhor, seja nas palavras, seja no pensamento. Então que nós possamos ser como Paulo, só que no sentido de buscar a Deus, respirar a Deus. Por quê? Porque Deus vai encontrar Paulo agora. E algo interessante é que Deus nunca mudou o nome de Paulo. Não, pastor, mas você acabou de ler que ele era Saulo. Não, Saulo é o nome, vou dizer assim, o nome original dele. Amém? Só que Paulo tinha dupla cidadania. É como se ele tivesse uma legalidade em outro país. Ele era cidadão romano também. Ele tinha essa dupla nacionalidade. E quando ele começa a pregar em outros locais, em outros países, ele entendeu que o nome dele, Saulo, raiz hebraica, ia ser de difícil compreensão. Ele falou assim: se eu continuar com o nome Saulo, ninguém vai entender meu nome, eu vou dificultar as coisas, eu vou gastar meia hora que eu poderia estar pregando. Então ele adota o nome Paulo. Amém? Que é um nome romano, e naquela época o grande império, então ajudava, facilitava. Mas a verdade é que Deus nunca mudou o nome dele. Ele continuou Saulo, mas usava também o nome Paulo. E agora Deus, o próprio Jesus, vai encontrar ele nesse caminho. Ele está indo para conseguir uma autorização para
poder prender o povo de Deus. E não só prender, mas matar, seja homem, seja mulher, seja quem for. Só que Paulo não imaginava que este dia estava marcado para ele ter um encontro com Jesus Cristo. Ele não tinha marcado um encontro com Jesus, mas Jesus tinha marcado um encontro com Paulo. Assim um dia também foi na nossa vida. Nem sempre, naquele primeiro dia que a gente conheceu a Cristo, foi a gente que marcou um encontro com Deus, mas Deus tinha marcado aquele encontro conosco. E que bom que no meio do nosso caminho, no meio da nossa vida, a gente parou e deu ouvidos à voz do Senhor Jesus. Aí no capítulo 9, só que no versículo de número 3, vai dizer o seguinte: indo no caminho, aconteceu que, perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues? Dura coisa te é dar coices ou recalcitrar contra os aguilhões. Veja que Deus vai trazer duas verdades para Paulo aqui nesse texto. Ele encontra Paulo e ele para Paulo. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa parar, que a gente está andando, que a gente está caminhando, que a gente está correndo, que a gente não olha para os lados, mas às vezes a gente precisa parar, porque o caminho que nós estamos seguindo é um caminho que nos levará para longe de Deus. É um caminho que vai nos fazer parar num destino que Deus não quer para a nossa vida. É só olhar a história de Balaão, profeta, que estava indo por um caminho, só que ele estava tão cego que ele não conseguia ver que havia um anjo que impedia ele de ir para o destino que ele estava indo. E ele estava tão cego, mas a jumenta dele conseguia ver o anjo que Deus tinha enviado. Não há nada pior do que alguém que seja cego o suficiente para não ver quando Deus fala assim: está na hora de parar, está na hora de dar uma parada. Se às vezes a gente fala tanto: olha, Deus está mandando você ir, Deus está mandando você continuar, às vezes Deus faz a gente parar, e que a gente não possa ser como Balaão, que presou a jumenta, abre a boca para dizer assim: você não está vendo o anjo não? Você não está vendo não que o anjo está aí, e se você continuar esse caminho, ele vai acabar te matando? Paulo era Paulo, mas quando Jesus apareceu no caminho dele, ele conseguiu ver Jesus. Ele conseguiu parar no meio do caminho e dizer assim: quem é que está falando comigo? Então Jesus olha para ele e traz duas verdades para Paulo. A primeira verdade que ele traz para Paulo é: Paulo, por que você me persegue? A pergunta é: Paulo estava perseguindo Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não. Primeiro que Jesus já estava no céu, ele já tinha ressuscitado, tinha ficado 40 dias aqui na terra, depois ele subiu ao céu. Depois disso, eles foram cheios no cenáculo do Espírito Santo. Passa-se um tempo, Paulo começa a perseguir. Jesus já está no céu. Paulo não estava perseguindo Jesus, Paulo estava perseguindo a igreja de Jesus. Só que aí vai o grande amor de Deus por nós. Quem persegue os de Jesus, para Jesus está perseguindo ele mesmo. Sabe quando o pai chega e fala assim: se você mexer com o meu filho, você está mexendo comigo? Uma mãe que diz: se mexer no meu filho, você vai se ver comigo. É assim que Jesus é conosco. Ninguém pode perseguir Jesus, porque Ele é Deus. Mas infelizmente podem nos perseguir, mas se tentarem nos perseguir,
não é com a nossa mão que eles vão ter que tomar cuidado, é com a própria mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia fala lá no livro de Zacarias, capítulo de número 2. Zacarias, capítulo de número 2, versículo de número 8. Zacarias capítulo 2, versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina dos seus olhos. A menina dos olhos é a parte mais sensível do nosso olho, e é a parte que a gente mais se protege, porque a gente sabe que é sensível. Vem qualquer poeirinha, qualquer coisa, a gente já está fechando o olho, proteção automática. O que o livro de Zacarias está dizendo é o que Deus está falando pela boca do profeta, é dizer assim: eu cuido dos meus, como alguém indefeso, como alguém sem ajuda e sem cuidado. Fica tranquilo, você não está sozinho. Tem gente que quer te perseguir como igreja, quer te perseguir como pessoa, mas não fica preocupado, porque maior é o que está na tua vida, maior é aquele que é com você. O mundo pode vir contra a igreja de Cristo, mas Jesus já disse para Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, ele está dizendo assim: Paulo, não adianta, você quer perseguir a minha igreja, você não está perseguindo a eles, você está perseguindo a mim. E esse é o problema. Se Paulo chegasse em Damasco, ele ia conseguir perseguir a igreja, só que Jesus está entrando em providência. Imagine todos os crentes que estavam já sendo perseguidos, o medo, a angústia, o desespero, e dizer assim: meu Deus, está sendo morto, está sendo perseguido, está sendo preso, Senhor, vem a nosso favor. E Deus está entrando em favor deles, está olhando para o maior perseguidor da igreja na época, que está dizendo assim: você tem me perseguido, toma cuidado, Paulo, porque não é contra aqueles homens e aquelas mulheres que você está indo, é contra o Deus Todo-Poderoso. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade que Jesus vai trazer a ele é no versículo de número 5: dura coisa é você recalcitrar ou dar coices aos aguilhões. O aguilhão naquela época era um instrumento, uma ferramenta que era colocado no lombo do boi para que pudesse se ter controle. Imagina o boi lá no arado, o agricultor levando o boi para cima e para baixo, e aí o boi ficasse bravo. Nenhum ser humano ia conseguir segurar um boi. Amém? Ok, eu conto para vocês o dia que veio um monte de boi para cima de mim e do meu pai, boi Nelore. Até hoje, eu lembro até hoje, eu me desespero até hoje, foi terrível. Não tem como um ser humano segurar um boi. Então essa ferramenta, ela tinha uma espécie de ferro que ia nas costas. Quando o boi tentava fazer algum movimento que fosse brusco, aquele aguilhão de ferro vinha na nuca e prensava e machucava. Então toda vez que ele se mexia demais, ou ele ficava nervoso a ponto de dar coice, o ferro machucava e ele parava. O que Jesus está dizendo para Paulo é: não adianta, quanto mais você lutar contra mim, mais você vai sair machucado, Paulo. Quanto mais você lutar contra mim, mais você vai se ferir, Paulo. Por quê? Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Isso daqui tem que ser uma verdade para nós, uma verdade para o mundo.
adianta lutar contra a vontade de Deus. Quanto mais eu luto, mais eu me machuco. Sabe por que tem gente na igreja que se fere sempre? É porque sempre quer ir contra a vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus? Sabe o que Deus quer? Sabe qual é o desejo de Deus? Sabe o que Deus disse que é certo e que é errado, mas sempre quer ir contra a vontade de Deus. Sabe qual é o final? Vai sair machucado, vai sair ferido. Por mais que a Bíblia diga que mesmo Ele faz a ferida e cura, mas Ele faz para que a gente saiba, longe da vontade de Deus, eu só me machuco. E Ele está dizendo essa verdade para Paulo. Paulo, não adianta, você pode sair daqui e continuar fazendo o que você quer fazer, você vai se machucar cada vez mais. Paulo, se você sair daqui e não entender quem eu sou na tua vida, eu vou te encontrar de novo e eu vou te ferir até você entender qual é a minha vontade para a tua vida. E Deus está dizendo a mesma coisa para nós. Não adianta a gente querer sair da vontade de Deus. Se a gente sair da vontade de Deus, do desejo de Deus, do destino de Deus para a nossa vida, a gente vai se ferir. Quanto mais eu resisto à vontade de Deus, mais eu me firo. Mas quanto mais eu vou para próximo, para perto da vontade de Deus, mais eu vivo os planos de Deus para a minha vida. Então ele está dizendo, não adianta, Paulo. Para que, Paulo? Não adianta. Muda de vida, muda de destino agora. E aí é maravilhoso que Paulo, por mais que perseguiu a igreja, por mais que Paulo lutou contra os servos de Deus, Paulo ainda sabia ouvir a voz de Deus. Sabe qual era o problema do povo de Israel na época que Jesus veio? Eles até estavam perdidos, principalmente aqueles que eram da religião. Era tão verdade isso, que a primeira vez na história havia 2 sumos sacerdotes num período só, porque quem comandava agora o religioso não era mais Deus, era o Império Romano. Então tinha 2 sumos sacerdotes, o que de fato era para ter só um, tinha 2. Então o religioso estava distante de Deus, a ponto de Jesus vir, falar que era Deus, mostrar que era Deus. O que eles fizeram com Jesus? Prenderam, mataram e fizeram o que fizeram. Eles ouviram, mas não tinham ouvidos para Deus. Agora Paulo está vendo. Paulo estava fazendo o que não fazia a vontade de Deus, porém ele ainda conseguiu ouvir a voz de Deus e entender que era Deus falando. E agora, depois de ouvir o que Jesus falou, aquilo entra no coração. É esse o intuito da palavra de Deus, não voltar para trás vazia, mas cumprir o propósito, seja para quem for, ouvir e entrar na minha alma. Não é só ouvir e esquecer, é ouvir e entrar na alma. E o que Jesus estava falando para Paulo, ele ouve e entra na alma. E olha o que vai dizer o versículo de número 6 do capítulo 9 de Atos. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Até poucos minutos antes ele estava perseguindo quem adorava Jesus. Agora ele está falando assim: Senhor, o que queres que eu faça? Paulo está tomando a atitude de vaso. Ele está dizendo assim: Senhor, agora eu sei que Tu és Deus. Jesus, me perdoa, porque eu achei que o Senhor não era Deus de verdade, mas agora eu sei que o Senhor é Deus de verdade. Então, Senhor, eu vou tomar atitude de vaso. O que queres que eu faça? Porque vaso que é vaso é assim, não tem vontade própria. A sua vontade é fazer a vontade de Deus na sua vida. Paulo está dizendo para Jesus: eu vou parar de agir por impulsão. Porque tem muita gente na igreja que às vezes faz as coisas,
faz pela impulsão, achando que está fazendo a vontade de Deus, sem pedir direção, sem pedir discernimento, sem entender se aquilo é a vontade de Deus, e acaba fazendo tudo errado, colocando o pé pelas mãos, colocando o carro na frente dos bois. Paulo está dizendo: eu não faço nada mais por impulsão, eu quero saber o que é para mim fazer, Senhor. E hoje nós, como vasos de Deus, que o nosso desejo seja como o desejo do coração de Paulo aqui, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Senhor, o que queres que eu faça? Que você hoje, que nós neste dia, possamos falar para Jesus assim: Senhor, o que queres que eu faça? Qual é o seu desejo? Qual é a sua vontade para a minha vida? Esse Paulo começa essa história perseguindo, e agora ele está saindo, olhando para Jesus e dizendo: Jesus, agora eu sei quem o Senhor é. O erro nunca é começar errado, o ruim é terminar errado, porque a gente pode até começar errado, mas a gente pode sim terminar certo, se for da nossa vontade seguir a Cristo Jesus. Agora imagina você, Paulo está perseguindo a igreja, sim ou não? O cara estava matando todo mundo, perseguindo todo mundo. Aí agora ele sai de Damasco, convertido a Jesus Cristo. Se esse Paulo, se é crente, se esse Paulo bate na tua porta e fala assim: a paz do Senhor, você abre a porta ou você sai correndo? Eu saio correndo. É Paulo que está perseguindo. Ele sabe que eu sou crente, ó. E é isso que vai acontecer. Porque agora ele sai daquele lugar cego. Deus cega ele. Deus tira a visão dele, física. Porque ele já estava cego espiritualmente. Então agora ele está vendo espiritualmente, mas cego fisicamente. Porque Deus está ensinando a Paulo, você caminhou muito tempo cego espiritualmente e achando que fisicamente você estava enxergando o que é certo. Então eu vou tirar a tua visão por um tempo, para que você comece a enxergar as coisas espirituais. Eu já disse aqui uma vez, que é o tempo que a gente mais está próximo com Deus é quando as coisas começam a dar errado, quando a luta vem, quando a gente começa a ser perseguido. Rapaz, a gente ora todo dia, a gente jejua, a gente busca. Por quê? Porque a nossa visão terrena, ela está embaçada. Você não vê o que pode ajudar você a sair daquela situação. Agora você começa a buscar a visão espiritual. É o que Deus está fazendo com Paulo. Paulo, vou tirar a tua visão por 3 dias, para você começar a ver só o que é espiritual, para você começar a entender. Só que tem um problema: a fama de Paulo estava correndo por aí, a fama de Paulo estava correndo pelas regiões. Ó, tem um cara aí perseguindo e matando, e está vindo para Damasco para conseguir autorização, para conseguir prender os cristãos. Aí um dia, um homem chamado Ananias, servo de Deus, está dormindo, e Jesus visita ele no sonho. Fala assim: ô Ananias, vai aparecer aí na tua casa um homem chamado Paulo. Esse Paulo, ele está cego, ele vai chegar aí porque eu já avisei ele para ir para a tua casa. Ou melhor, eu já avisei ele para a casa de Judas. Você vai até lá, você cura ele, porque ele é alguém que eu escolhi. Quando Ananias ouviu isso, ele falou assim: Senhor, o senhor está errado. Não é possível. Não, Jesus, eu acho que dessa vez o senhor errou. Porque o senhor sabe realmente quem é esse Paulo? O senhor está sabendo realmente quem é esse homem? Então, para nós é difícil entender os desígnios de Deus, a vontade de Deus, o que Deus
Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. Mas uma coisa a gente precisa entender: Deus ama os improváveis, aqueles que muitos olham e dizem: esse não tem jeito. Para Deus é um prato cheio, para transformar, para restaurar, para fazer um vaso novo e transformar num vaso escolhido. Olha lá, capítulo 9 mais uma vez, versículo de número 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, ao qual o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vá à rua direita, e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que o tornasse a ver. Versículo 3. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Versículo de número 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Deus olha para Paulo, olha para Ananias e diz: Ananias, vai. Mas ele persegue, ele está matando o Senhor. E daí, ele para mim é um vaso escolhido. As pessoas olham para o nosso passado. Você sabe o passado que você tem? Eu não sei o passado que você tem. Você sabe. Você sabe o que você fez há 10, 20, 30 anos, 5 anos, 1 ano. Você sabe. E mesmo assim, Deus olhou para você e disse: você é um vaso escolhido. Porque Deus ama os improváveis. E Deus usa quem Ele quer. Eu vou repetir: Deus ama os improváveis e Deus usa quem Ele quer. Deus não usa às vezes o mais capacitado, o mais certinho, não. Ele usa quem Ele quer. E quem vai contra Deus, se Ele decidir usar a tua vida, transformar a tua vida, transformar a tua história, meu irmão, minha irmã, Ele vai e usa quem Ele quer. Não usa quem alguém diga assim: não, esse daqui está pronto, esse daqui vai ser usado, esse daqui é melhor. Não, Deus pode olhar e falar assim: eu não quero, eu quero esse daqui. Não, mas esse daqui, não importa, eu uso quem eu quero, eu busco quem eu quero, eu como quem eu quero. Só basta eu e você dizer para o Senhor: eu estou disposto a ser vaso nas tuas mãos. Deus olhar e falar assim: ó, você é um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido. E nada mais. Olha lá o que vai dizer a Bíblia, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 27. Primeira Coríntios capítulo 1, versículo 27. Primeira Coríntios capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ou seja, Ele escolhe quem Ele
Lembra lá Jeremias 18? Ele pegou o vaso, ele pegou o barro, moldou o barro e fez um vaso conforme bem parecer. Não é eu que escolho o barro, é Deus que escolhe. Não sou eu que seleciono o barro, é Ele que diz assim: esse aqui é o meu vaso. Ele olhou para Paulo e falou: Paulo, para mim, para todos os outros é só um perseguidor da igreja, mas para mim ele é um vaso escolhido. E que bom que nessa manhã Deus olhou para nós também e disse assim: para mim eles são vasos escolhidos. Talvez alguém ainda na tua vida olhe para o teu passado, mas o Senhor, Ele não olha o teu passado, Ele olha que você fez como Paulo disse: Senhor, estou na tua disposição. E aí Ele olhou e falou assim: que bom, porque para mim você é um vaso escolhido. Ananias vai até Paulo, cura ele, e ele sai de lá enxergando. De lá ele continua em Damasco e começa a ir nas sinagogas pregando a palavra de Jesus. Ele sai com a visão física restaurada, mas sai com uma visão espiritual diferente. Ele sai de lá enxergando completamente diferente. Dia que o Senhor encontrou tua vida, Ele olhou para você e disse assim: ó, a partir de hoje você vai começar a enxergar diferente. Porque agora você não enxerga apenas com os seus olhos naturais, mas também com os teus olhos espirituais. Não a sua ótica, mas a ótica de Deus. O importante nessa manhã é nós entendermos que para o mundo a gente pode ser muita coisa, mas para Jesus Cristo nós somos um vaso escolhido. Amém, igreja? Você pode aplaudir, pode falar de Jesus Cristo. Amém.